Bom dia a todos, bom dia. Hoje é o primeiro dia do mês de junho. O tempo corre rápido, célere. Entramos no mês de junho, que é o mês que traz o inverno. O inverno aqui na nossa região um momento de júbilo, de festa. Muitas pessoas vêm para usufruir da temperatura amena que o tempo do inverno traz aqui na nossa região, uma região de serra não muito elevada, uma serra não muito alta, e que traz uma temperatura muito boa. Aqui nós somos o quarto clima do mundo, isso é determinado pela Unesco, que é um departamento da ONU. Pode ser até que não seja muita verdade, mas realmente um excelente clima. E aqui, felizmente, não temos poluição aérea muito grande. E a poluição também, vamos dizer assim, sonora é pequena. Nós estamos numa manhã de domingo, são meio-dia mais ou menos, e estou com as janelas abertas aqui, e não temos aqui praticamente nenhum ruído que possa talvez atrapalhar o nosso colóquio aqui. Então, hoje é dia nós fazemos nossa oração, a oração com os nossos doentes, pelos aqueles que partiram antes de nós na grande jornada, e é dia de cultuar a Deus, nosso Pai, dia do culto do lar. Estamos aqui reunidos, né? Eu com o culto da família, e eu estou aqui para realizar esse trabalho. Então, a lição que nós vamos meditar, sobre a qual vamos meditar hoje, é uma lição que está no número 68 do livro Pão Nosso, trazido pelo nosso benfeitor Emmanuel, guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. E ele vai falar sobre que é necessário que a gente acorde, né? Acordamos ainda há pouco, mas será que nós estamos acordados? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Vamos fazer a meditação dessa lição que a gente vai saber. Antes da gente fazer a leitura e as observações sobre a lição, vamos fazer a nossa oração, dizendo assim: Jesus, bom e amado Mestre, pastor de nossas almas, Deus nosso Pai, poderoso e bom, Senhor da vida, nós estamos aqui, Senhor, a te rogar pelos nossos doentes, por aqueles que estão sofrendo as dores da alma, as dores da emoção, as dores do corpo, te pedindo, Senhor, que tu os alivie dessas dores, mas que, sobretudo, conceda a eles a condição de entenderem que a dor, que a doença, que a dificuldade com o equilíbrio físico, mental, moral, pelos quais estão passando, é apenas um sinal de que uma sacudidela para que modifiquem os seus passos, modifiquem o seu comportamento, a sua maneira de ver a vida. Se assim for, a doença desaparece. Mas que a tua bênção, Senhor, se faça sobre os seus corpos, sobre os seus espíritos adoecidos, e que possam eles recuperarem a sua saúde, que assim seja. Mas também, Senhor, te pedimos por aqueles que já partiram desta vida, por aqueles que desencarnaram, antecipando-se na grande viagem que todos nós teremos que empreender um dia. E te rogamos, Senhor, que a tua luz, e que a luz que deve brilhar dentro deles se acenda, para que eles possam trilhar o caminho com consciência daquilo que estão fazendo e, ao mesmo tempo, iluminar o caminho das outras criaturas que as acompanham. Que a misericórdia tua se faça sobre todos os seres, Senhor, sobre toda a criação, e que o amor e a bênção do céu desça sobre todas as criaturas, que assim seja. O Emmanuel vai falar, então, aqui na página 68, que ele dá o título de "É necessário acordar".
Então, nessa mensagem necessária acordar, está dito: desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Ora, isso está na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. É uma lição um pouco complexa da gente poder compreender, mas é necessário que a gente faça a meditação para entendê-la. Então, ele vai dizer assim, Manuel: grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo, quer dizer, pessoas que pertencem ao cristianismo ou não, né, acusa grandes dificuldades de compreender a aplicação dos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus são complexos, são difíceis de ser entendidos. Alguns mesmo dizem que existe nos textos de Jesus obscuridades, e outros perseveram em questiúnculas, coisas mínimas, bobagenzinhas literárias, e ficam inquietados, protestando e rejeitando o pão divino por causa do envoltório humano, com o qual eles revestem as lições de Jesus, né? E de que, na realidade, Jesus foi obrigado a trazer esse envoltório humano, né, também, nas suas lições, para que pudesse preservar na terra o ensinamento, senão o ensinamento teria desaparecido, né? Esses amigos que rejeitam essas ideias, eles, entretanto, não conseguiram entender ainda, não conseguiram perceber que isso acontece porque permanecem dormindo. Gente, dormir um bloqueio das regiões superiores do cérebro. Quando a gente entra num sono, é porque há um bloqueio das partes mais, vamos dizer assim, da condição de estarmos despertos. E isso é um bloqueio, um fenômeno produzido pela célula nervosa para diminuir a atividade mental, né? A atividade mental diminui. Depois, aí liberta-se as atividades de núcleos mais baixos, mais inferiores do sistema nervoso. Então, o Emmanuel está dizendo que as pessoas não conseguem compreender porque elas estão dormindo, permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Que faculdades superiores são essas? Essas são exatamente as faculdades que nos remetem a conhecer as coisas espirituais. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam pelas pessoas, passam por eles, muitas vezes sugestivos, santificantes. Todavia, essas pessoas que estão distraídas interpretam esses ensinamentos por cenas sagradas. Isso aí é coisa da religião, é coisa para estudar só lá na igreja. São dignas de louvor, mas depressa eles relegam isso ao esquecimento. O coração da criatura não adere ao ensinamento. E ficando dormindo, amortecida, né, sonolenta, é incapaz de analisar e compreender bem o ensinamento. A criatura precisa indagar de si mesma. Quer dizer, o que é indagar de si mesmo? É ter a ideia de que tudo está dentro de nós, todo conhecimento está dentro de nós. Já dizia Sócrates que não aprendemos nada, só recordamos. Quando Sócrates disse isso, ele quis dizer que está tudo dentro de nós, todo conhecimento está em nós. Basta que a gente busque puxar lá de dentro, né? Daí, inclusive, a palavra educação, que vem de edulcere, que quer dizer tirar de dentro, botar para fora, né? Então, a criatura precisa indagar dela mesma, buscar dentro dela mesma o que é que ela faz, o que é que ela deseja.
e que propósito ela está atendendo, é a que finalidade ela destina todo o esforço que faz na sua vida. É indispensável mesmo que ao examinar a si mesmo e sair emergindo da animalidade na qual às vezes nos encontramos, procurando nos erguer para tomar posse, para nos assenhorear, para nos apropriar, não é, do próprio caminho, quer dizer, tomar conta da sua própria vida, ser uma pessoa que decide por si mesmo o seu destino. Todos nós somos donos do nosso destino, só que ainda não conseguimos compreender bem essa ideia. Então as grandes massas, que são supostamente religiosas, supostamente porque tem muita gente que diz que é religioso, a religião X, Y, Z, mas no fundo é só uma coisa material, porque religião vem de religar. E religar quer dizer ligar a criatura com Deus. E a pessoa não está absolutamente ligada com Deus de forma nenhuma. Então, essas pessoas que supostamente religiosas, elas vão sendo conduzidas, né, através das circunstâncias de cada dia, como se fosse parte de uma fileira, de uma fila indiana de sonâmbulos. Sonâmbulos esses inconscientes. E aí fala-se em Deus, fala-se em fé, fala-se em espiritualidade, qual se as pessoas respirassem na estranha atmosfera de um pesadelo muito escuro. Falta consciência, não há consciência. E aqui, quando a vida vai caminhando, a pessoa sacudida pela corrente incessante do rio da vida, ela começa a se sentir rolando, né, no turbilhão dos acontecimentos, enseguecida, dormente, semi-morta, até que desperte e se levante pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo a esclareça. Está aí a lição do dia de hoje para a nossa reflexão, para que possamos perceber e entender o que é realmente importante para nós. Eu espero que a lição seja útil para todos nós, possamos estar sempre juntos e lembrando que fazemos parte de uma grande comunidade, a comunidade humana, e que ao fazer a nossa oração, estamos orando por todas as criaturas, por aqueles que nós conhecemos, por aqueles que não conhecemos, pelos que passam pela nossa vida e pelos que não sabemos nem onde estão, mas que também recebem um quinhão dessas vibrações de afeto, de amor, de carinho que despendemos a partir daqui. Que Deus nos abençoe e possamos estar sempre juntos e satisfeitos, alegres e produtivos e procurando sempre despertar, acordar, sair do sono psicológico no qual nós vivemos para encontrar a vida plena. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare.